Olá pessoal, tudo bem? Mário Winer, mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Muito obrigado por você estar aqui, por acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Galera, nesse vídeo aqui a gente vai responder aqui a questão do Valmir, né? Valmir Borges. O Valmir, ele disse que fez um curso no Sebrae, voltado para a sorveteria, e que uma das coisas que foi passado para ele nesse curso, que ele ficou meio intrigado, foi a questão de fazer uma média anual de faturamento. Então ele quer saber para a gente como funciona isso, como que é feita essa média anual de faturamento e por que é feita essa média anual de faturamento, tá? Ele disse que já aprendeu lá, foi uma questão de sazonalidade, então ele queria saber da gente que está no mercado inserido, né, de fato, como que é feita essa média mensal, essa média anual de faturamento e como que isso acontece e por que isso acontece, tá bom? Então vamos lá, Valmir, vamos responder essa questão do Valmir. É uma questão simples, né? Como a gente trabalha no mercado de gelado, existe uma certa sazonalidade, principalmente em algumas regiões do país. É necessário sempre fechar o faturamento com uma média anual, né? Porque você vai ter alguns meses ali de baixa, né? Então o ideal é fazer o fechamento ali do faturamento, fazer uma média anual, né? Você pega o faturamento total do ano, divide por 12 e você vai ter uma média de faturamento, tá bom? Então vamos lá, vamos responder a questão do Valmir. É isso aí, Valmir. Vamos lá. De fato, a gente trabalha no mercado que tem uma certa sazonalidade, né? Principalmente em algumas regiões do país. Então, é importante sim a gente fazer uma média de faturamento, fazer uma média anual, né, de faturamento, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou usar um exemplo de um licenciado que entrou em contato comigo mandou um áudio no WhatsApp. Ele se assustou com o período de baixa, né? Ele vinha faturando um valor X, teve uma queda de 50% nessa época, né? Ele chegou a queda geralmente é de 40%, tá? No ano passado essa queda chegou a 50%, né, para a maioria das pessoas. Então ele acabou se assustando, porque ele tinha um faturamento, aí entrou esse período de baixa, ele teve essa queda, se assustou e me mandou um áudio. Então eu vou pegar, vamos ouvir esse áudio do licenciado, tá bom? Vamos ouvir esse áudio e a gente vai exemplificar aí uma métrica anual de faturamento a partir desse áudio de um licenciado, tá bom? Um áudio real, uma história real aí de um licenciado nosso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos ouvir o áudio para a gente pontuar como que a gente vai fazer essa linha do tempo do faturamento anual, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir o áudio. Fala, Mário, tudo bem? Mário, preciso da sua ajuda. Vou tentar ser o mais rápido aqui. Vendemos agora, mês passado, 23 mil, Mário, redondinho, 23.006 reais. A maio, 26.500 e abril, 26.500. Nós estávamos numa média de 45, né? Tirando o primeiro mês que vendemos 70 mil, outubro, aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março foi 45 mil. Aí abril 26, maio 26 e junho 23. Pelo que você vem aqui e vê na loja e tal, você acha que a gente está trabalhando tudo certinho? Tem alguma coisa errada? O que você pode me falar rapidamente? Se é isso mesmo, se esse é o período que dá uma caída mesmo, mas se a gente vender metade, está dentro, me fala alguma coisa aí. O que você acha e o que eu posso fazer, tá bom? Por favor, quando você puder, brigadão. Aí, tá vendo aí? Então, como a gente pôde ouvir no áudio do licenciado, ele teve ele teve uma inauguração muito boa, né? É uma cidade pequena, nesse caso desse licenciado, é uma cidade de 20 mil habitantes, então é uma cidade pequena. Você pega loja mais sorvetes em cidade pequena, é sempre um estouro, tá? Então você vê aqui que ele teve um primeiro mês incomum, né? Ele teve um primeiro mês com faturamento bem grande, um faturamento de 70 mil reais. Isso é comum acontecer em cidade pequena porque a loja ela acaba virando meio que uma sensação da cidade ali, uma grande atração. Então o primeiro mês ele tende a ter um faturamento incomum, tá? Um faturamento bem maior.
Então, beleza. Então, ele inaugurou a loja em outubro, já inaugurou numa época boa. Então, ou seja, tudo fluiu para ser um sucesso absoluto. Ele inaugurou numa época boa, uma loja, uma atração, uma coisa nova na cidade pequena, o negócio vira um point mesmo, a grande atração da cidade. Então, ele teve um faturamento de 70 mil, certo? Depois, essa loja começou a nivelar esse faturamento para o que realmente seria, né? Então, ele teve lá 45, 45, 45, ele veio nivelando. E depois, quando veio esse período de baixa, ele se assustou com a queda, que nesse caso dele foi uma queda aí perto de 50%, tá bom? Normal, tá, gente? O normal aí, no período de baixa, a queda normal é de 40%. No ano passado, realmente, essa queda chegou a 50% aí para quase a maioria das pessoas, a maioria dos licenciados, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos analisar essa métrica, né? E levando em consideração esse caso aqui, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Então vamos lá. Inaugurou, né, o licenciado inaugurou a loja em outubro, teve aquele boom, 70 mil reais, isso é fora do comum, fora da curva, tá? Depois o faturamento começa a nivelar, ele já estava numa época boa, ele nivelou em 45, né, que é um faturamento muito bom, tá? Principalmente para cidade pequena, um faturamento ótimo, muito bom mesmo. Então ele faturou em 45, então veio faturando janeiro 45, fevereiro 45, março 45, abril já começa o período de baixa, tá? Então no primeiro mês do período de baixa ele já faturou 26, então já tem aquele choque, né? Poxa, abril faturei 26, estou fazendo alguma coisa errada, né? Que foi aí o sentimento que ele teve, tanto que me procurou, né? Estou fazendo alguma coisa errada? Não, abril começa a baixa, é normal, né? Tem vezes que começa até em março, que começa até um pouco antes, um pouco depois, depende muito do ano, mas geralmente ali em abril mesmo é que começa o período de baixa. Então período de baixa em abril, 26, depois ele veio maio, mais 26, em junho, que é quando esfria de verdade, né, principalmente na nossa região aqui, aí abaixou mais um pouquinho, foi para 23, julho 23, agosto começa a melhorar. Aí importante aqui, se você pegar junho e julho ali, que são os meses mais frios, tá, que é onde a queda é maior, então você tem ali 23, 23, só que dentro ainda essa loja dele tem um custo de cerca de 10 mil reais, tem o ponto de equilíbrio da loja está perto de 10 mil reais, ou seja, ele vendendo 23 ainda teve um lucro legal, a loja ainda estava muito saudável. Então mesmo no período de baixa, não teve preocupação com prejuízo ou com colocar dinheiro do bolso. A loja foi bem ainda, tá bom? Então é importante você ver que existe sim essa sazonalidade. Então, pô, se você vem lá faturando 45 mil por mês, aí do nada num mês cai ali quase metade, ali, né? Você tem 26 mil reais de faturamento, uma queda brusca, né? É claro que você vai se assustar, mas faz parte. Você sempre vai ter esse período de baixa no mercado de gelado. Sempre vai ter esse período de baixa que geralmente vai de abril até o começo de agosto, tá bom? Então, quando você pega aqui começo de agosto, começa a subir, começa as coisas a voltarem para o lugar e o faturamento se alinha de novo para o que mais ou menos para o que era antes, tá bom? Então, como que funciona a média anual, né? Para esse mercado de sorvete expresso, de gelado em geral, na verdade isso serve para o gelado em geral, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente pega o faturamento do ano, soma o faturamento do ano e divide por 12. Então a gente vai ter uma média, tá? Então, na média, você vai ter, por exemplo, a média anual aqui, né? Você vai ter um faturamento de 37 mil reais por mês nesse caso aqui. Então, nesse caso, analisando esses números desse licenciado, por exemplo, você vai ter uma média anual aí, você vai ter, para ele fazer um planejamento, ele vai entender que o faturamento mensal dele, feito a média anual, vai ser de 37 mil reais, tá? Então, ou seja, meu faturamento mensal é de 37 mil reais a título de fazer planejamento, de fazer qualquer tipo de reestruturação, qualquer tipo de plano de expansão. Então, ele sabe que essa operação dele tem um faturamento de 37 mil reais por mês, contando a média anual, né, que é o ano todo dividido por 12. Tá? Então, o valor faturamento do ano todo dividido por 12, tá certo? Isso é mais para uma questão de planejamento, tá? No dia a dia mesmo, você vai trabalhar, depois do primeiro ano de operação, você já não tem mais esse susto, né, da baixa. No ano seguinte você já sabe que vai ter essa baixa, você já sabe que vai ter essa queda no faturamento, aí você se programa, você de repente tenta criar algum outro produto, tenta trabalhar com algum outro produto nesse período para tentar levantar um pouco mais o faturamento, enfim, aí tem uma série de coisas
que a gente faz aqui para tentar subir o faturamento. É claro que o cara não vai bater o faturamento da época da temporada. Não vai, porque o grande negócio da operação é o sorvete expresso. Então, se você está no período de baixa, dificilmente você vai bater aquele faturamento que você está acostumado na temporada. Mas você vai trabalhando ali, criando e colocando alguns produtos para que você mantenha, nivele o faturamento o mais alto possível, tá? Que é importante sempre ter faturamento, porque a conta não tem temporada, né? Então, e principalmente se você está perto de ter prejuízo, o ideal é você buscar alguma solução para aumentar o faturamento. Não foi esse caso aqui, tá? Nesse caso aqui é uma loja que trabalha só com sorvete, só com gelado, não colocou nada e ainda assim passou de forma saudável pela baixa, tá bom? Tá certo, pessoal? Valmir, muito obrigado por mandar a questão. Espero ter conseguido exemplificar para você aí de forma prática aí com um exemplo real, né? O que é essa dinâmica aí do faturamento durante o ano, né? De uma sorveteria. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, se ficou qualquer dúvida, pode colocar no comentário aí que a nossa equipe vai respondendo. Ou se for necessário também a gente faz um outro vídeo, tá bom? Mais detalhado, mais didático, explicando essa questão. Tá bom? Muito obrigado a você que ficou aqui, assistiu até aqui o vídeo. Curte esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, né? Com pessoas que possam se interessar por esse conteúdo e continue acompanhando nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, Valmir, valeu por mandar a questão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.